sozinho chorei. Foram dias que o sol de mim se escondeu, em abismos profundos, escuros gritei. E ninguém te ouviu, te entendeu, não ninguém quis ouvir, entender meu clamor. Ele anoiteceu aos confins do horror. Não ninguém quis ouvir, entender meu clamor. Ele anoiteceu aos confins do horror. Mas existe, irmão, alguém que te ouviu. Quem foi eu não sei. Quantas vezes ele te falou, estendeu sua mão, teu nome gritou, nos abismos profundos ele te chamou. Porque eu então não ouvi, é porque mesmo aí, em teu mundo de dor, tu existe ficar sem Jesus o Senhor. É porque mesmo aí, em teu mundo de dor, tu insiste em ficar sem Jesus o Senhor. Uma excelente noite a todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos a 5 minutos do início da nossa transmissão, onde mais uma vez estaremos explorando o capítulo de número 2 do Evangelho de João. Nós estamos aqui hoje com um fundo musical
que é o Grupo Álamo. Eu fui buscar no fundo do baú algumas canções do Grupo Álamo, e essa primeira que estávamos ouvindo tem como título Respostas. É muito bonita esta canção, nos traz uma palavra de reflexão a respeito do cuidado de Deus, onde a gente muitas vezes nem percebe que Deus está nos ouvindo, a gente muitas vezes não percebe que Ele está juntinho da gente, e Ele sempre está juntinho de nós. Então, divulgue aí para os seus amigos, para os seus familiares, que logo mais, em alguns instantes, nós estaremos com a ministração da palavra do Senhor. E hoje, capítulo de número 2 do Evangelho de João, do versículo 13 ao versículo de número 25. Vamos aqui com mais um louvor ao nosso Deus.
Aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo mais estaremos aqui meditando um pouco na palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 2. Desde já eu quero agradecer a algumas pessoas que já estão aqui online, participando da nossa transmissão. A Paloma, como sempre, está aqui nos acompanhando. A minha esposa Claudiana também. Minha prima Natália, lá em Fortaleza. Natália, que Deus abençoe sua vida e toda a sua família. A irmã Lúcia, aqui da igreja de Vila Missionária, serva de Deus. Que Deus te abençoe de uma maneira toda especial. A irmã Ângela, a irmã Elizabeth também acompanhando a nossa transmissão. O Sebastião Bernardo fala que a paz do Senhor, Deus te abençoe. Amém, servo de Deus, que Deus abençoe sua vida também, irmão Sebastião Bernardo. O Márcio da Igreja de Deus em Irauçuba, Ceará, também acompanhando aqui a nossa transmissão. O irmão Erimilson e toda a sua família acompanhando essa nossa live de hoje. Um abraço também aqui para o Pablo, o filho da irmã Paloma, que tem sempre acompanhado ali quando a Paloma põe o aplicativo na TV para toda a família, e o Pablo também fica ali acompanhando tudo, dos louvores à ministração da palavra. Pablo, forte abraço, Deus abençoe a sua vida. Então não esqueçam que a nossa palavra hoje terá como base João, capítulo de número 2, a partir do verso de número 13. Como eu falei no início, nós estamos com os louvores hoje do grupo Álamo. Eu fui lá no fundo do baú buscar esse grupo que compôs lindas canções. A primeira fala de respostas, a segunda fala desse desejo que o Senhor tem de cuidar das nossas vidas, de cuidar de cada um de nós. Sozinho a gente não consegue, mas se buscarmos o auxílio daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nele nós somos mais do que vencedores. Vamos com mais um louvor e logo em seguida teremos a ministração da palavra do nosso Deus. Enquanto isso, compartilha essa transmissão, compartilha entre os seus amigos, seus familiares, vai compartilhando para que outras pessoas possam hoje também ouvir um pouco da palavra de Deus para edificação e fortalecimento de todos nós nesta noite. Darei paz, sou Cristo a solução, não sofras mais, e dá teu coração, te darei paz, sou Cristo a solução. Eu te entregar.
dia possamos render a nossa vida, todo o nosso ser, diante daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele que é bom e a sua bondade dura para sempre. Agradecer também ao Johnny, que está aqui assistindo, acompanhando essa nossa transmissão. Johnny, Deus abençoe sua vida, muito obrigado por estar aqui agora, participando aqui dessa nossa transmissão. Meus queridos, enquanto a gente estava ouvindo esse louvor, a Paloma está publicando aí nos comentários o link do meu canal no YouTube. O William, filho da Paloma, ele cuidou de fazer um canal e sempre no término das transmissões ele já posta essa live no YouTube. Então você vai lá, PR Francildo Gomes, se inscreve e você vai estar sempre recebendo esses vídeos. Às vezes não é possível acompanhar até o fim, vai estar lá no YouTube e você terá a oportunidade de rever quantas vezes você quiser. Curte, dá lá o seu like, ativa o sininho também para estar sempre recebendo a notificação de um vídeo novo que será sempre postado no nosso canal no YouTube, PR Francildo Gomes. Tá bom? A irmã Graça, da cidade de Irauçuba, também aqui acompanhando a nossa transmissão. Irmã Helena, Deus abençoe sua vida, minha irmã, e toda a sua família. A Toinha Azevedo, também da cidade de Irauçuba, participando da nossa transmissão. Toinha, Deus abençoe sua vida. Pastor Jader, lá da cidade de Iguatu, servo de Deus, grande abraço, Deus abençoe a sua vida. Eu estava há pouco assistindo uma live do pastor Sebastião, né, ele contando lá o seu testemunho de como foi o seu encontro com o Senhor, e por sinal um testemunho muito edificante. Pastor Jader também ao longo da semana faz algumas transmissões pelo Facebook e sempre trazendo uma palavra de edificação e fortalecimento. Pastor Jader, Deus abençoe sua vida e de toda a sua família. Irmã Laura também aqui acompanhando a nossa transmissão. Michel também acompanhando a nossa transmissão. Eu quero informar para você que no domingo não foi possível a gente interagir, porque era um culto, tinha todo aquele momento da liturgia. Não que esse nosso momento aqui de sexta não seja um culto, mas eu me sinto mais à vontade na sexta de interagir com você do que no domingo, tá certo? Então me perdoe aí o fato de domingo não ter interagido, mas na sexta-feira a gente aproveita para fazer esse momento de interação. O Michel está aqui compartilhando nos comentários. Alô pastor Michel, Deus abençoe sua vida de uma maneira toda especial. Você que pode acompanhar esse momento de ministração da palavra de Deus, fazendo uso da palavra da Bíblia Sagrada, hoje nós estaremos meditando no Evangelho de João, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 13. Semana passada nós iniciamos o capítulo de número 2 e a gente procurou entender algumas lições que a gente, na direção do Espírito Santo, conseguiu extrair do milagre que Jesus realizou transformando a água em vinho. Depois daquele episódio, depois daquela festa, depois de Jesus ter participado daquela festa, ele foi participar, não no mesmo dia, não naquele mesmo instante, mas numa outra oportunidade, ele foi participar de um outro evento. E diferente do que aconteceu nas bodas em Caná da Galileia, em que Jesus realizou o milagre, esse outro evento, registrado no versículo 13 ao verso de número 25, foi marcado por uma ação de Jesus Cristo. Não uma ação miraculosa, não uma ação que resultou em uma maravilha, mas em uma ação que deixou todos que ali estavam atônitos, procurando entender por que ele agiu daquela forma, por que Jesus se comportou daquela forma, e é sobre isso que nós iremos meditar hoje à noite. Ouçam com atenção a leitura da palavra que diz assim, a partir do verso de número 13:
E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados, e tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu Deus casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o edificarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, como eu disse há pouco, ele sobe para Jerusalém para participar de um outro evento. E diferente das bodas em Caná da Galileia, onde ele realizou um milagre, Jesus, aqui nesse outro evento, chamou a atenção não por um milagre, mas ele chamou a atenção por sua atitude. Ele chamou a atenção, ele atraiu para ele todos os olhares pelo comportamento que ele adotou ao se deparar com aquela cena no templo, na casa de Deus. Animais que eram vendidos, tinham lá também, além dos animais que eram vendidos, o trabalho de câmbio, onde moedas estrangeiras eram trocadas pela moeda local, e tudo isso no templo, tudo isso na casa de Deus, em uma festividade considerada pelos judeus importante e muito importante, porque a Páscoa ela foi instituída pelo próprio Deus ainda quando o povo saiu do deserto. Deus orientou a Moisés para que Moisés, por sua vez, orientasse o povo a celebrar a Páscoa, para que eles recordassem a libertação que Deus lhes dera, tirando-os do Egito e conduzindo aquele povo, conduzindo aquela nação à terra prometida. Portanto, a Páscoa, ela era essa festa, essa celebração de gratidão a Deus pela libertação, pela quebra do jugo de servidão que viveram durante anos e anos no Egito, e que agora eles estavam livres, caminhando em direção a Canaã, a terra prometida. A verdade é que já nos tempos de Jesus, essa festa judaica já não tinha mais as características de quando ela foi instituída pelo próprio Deus. Porque quando a Páscoa foi instituída por Deus lá no Antigo Testamento,
O povo de fato saíam de suas casas, começavam a celebração em suas casas. E tal celebração continuava na tenda, no tabernáculo, quando ainda não tinha o templo. Havia um ajuntamento congregacional. Todo Israel se juntava para se alegrar, para celebrar, para adorar a Deus. O tempo foi passando. E na medida que o tempo foi passando, a seriedade, a razão principal da celebração da Páscoa foi sendo deixada de lado, foi sendo esquecida. E quando chegamos aqui nos tempos de Jesus, nos tempos em que João Batista, Jesus Cristo estavam entre o povo, a festa judaica já não tinha mais aquele ar de gratidão, de celebração a Deus. O ajuntamento já não era mais um ajuntamento de culto, o ajuntamento já não era mais um ajuntamento de devoção, o ajuntamento já não tinha mais esse perfil de se apresentar diante do Deus que os libertara, mas o ajuntamento agora tinha uma outra característica. O ajuntamento agora tinha uma outra roupagem, e foi exatamente isso que Jesus Cristo combateu quando ele chega no templo. Às vezes, quando nós lemos esse texto, a gente olha só, Jesus Cristo, a gente pensa que Jesus Cristo está se opondo somente aos que vendiam animais, aos que estavam lá fazendo o trabalho de câmbio. Na verdade, Jesus não está se opondo só a eles com sua atitude, mas Jesus também ali estava denunciando a deficiência dos sacerdotes, a deficiência da religião judaica. Jesus estava ali denunciando que o ajuntamento tinha perdido a finalidade principal, que era buscar a Deus, que era adorar a Deus, que era render-se diante de Deus. Ao longo do tempo isso foi se perdendo, e o ajuntamento era por uma questão de tradição. O ajuntamento agora rendia lucros para os sacerdotes. O ajuntamento agora já não exigia de quem saía de casa para o templo o esforço de levar de casa o animal que seria sacrificado. Era tudo muito cômodo agora. Eu não levo mais de casa, eu compro lá no templo. Eu não preciso andar pelas ruas levando um cordeiro. Eu não preciso andar pelas ruas levando um casal de pombos. Eu não preciso andar pelas ruas levando os animais. Eu vou deixar para comprar lá no templo. Ou seja, a razão havia mudado. A motivação do ajuntamento havia mudado. Já não era mais um ajuntamento de gratidão, de louvor, de entrega, de rendição a Deus. O povo estava indo porque foi permitindo que ao longo dos anos isso se tornasse um hábito religioso, uma tradição religiosa, a ponto deles entenderem que o cômodo para eles era vantagem. E aí a gente percebe que lendo esse texto e buscando trazer essas lições para a nossa atualidade, a gente vai ver que o que estamos testemunhando hoje foi o que Jesus Cristo testemunhou quando ele entrou no templo naquele dia. O que nós estamos presenciando nos dias atuais foi o que Jesus presenciou quando entrou no templo naquele dia. Se tivéssemos que buscar um tema para essa reflexão, eu diria que um dos temas que poderíamos atribuir a esse texto seria a presença reveladora de Cristo no templo.
E diferente do que muitos pensam da presença reveladora de Cristo no templo, Jesus não esteve aqui no templo para dar chave para ninguém. Jesus não esteve presente no templo naquele dia para dar envelope branco, dourado para ninguém. Jesus esteve no templo naquele dia para denunciar a hipocrisia, para denunciar a deficiência religiosa daquele povo, para denunciar o quanto aquele povo estava distante de Deus. Faziam o ajuntamento em nome de Deus, mas não estavam diante de Deus. Faziam o ajuntamento em nome de Deus, mas não agradavam a Deus. E aí hoje, muitos pregadores, pseudos profetas, dizem assim: Jesus está aqui hoje para te dar vitória, Jesus está aqui hoje para te dar a tua bênção, Jesus está aqui hoje para te dar uma chave. Preste atenção, Jesus entrou no templo não foi para dar vitória. Jesus entrou no templo naquele dia não foi para dar envelope de bênção para ninguém. Jesus entrou no templo naquele dia, para dizer que aquele ajuntamento não era válido, para dizer que aquele ajuntamento não agradava, não alegrava o coração de Deus. Quando Jesus entra no templo, ele entra para nos dar a sua palavra. Quando Jesus se faz presente no templo, ele se faz presente no templo para nos instruir na sua palavra, para que não venhamos sair da presença de Deus, para que não venhamos desvirtuar a real motivação, a real causa que nos leva a estar na casa de Deus, num culto, no momento de celebração, no momento em que homens e mulheres se juntam para adorar a Deus. Jesus Cristo se fez presente no templo naquele dia e se faz presente ainda nos dias de hoje com esse propósito, nos instruir na sua palavra, para que não venhamos perder a consciência do que nós estamos fazendo na casa de Deus. Preste atenção que o verso de número 13 diz assim: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. João faz questão de enfatizar a festa do a Páscoa dos judeus, uma festa sagrada para o judeu. João fez questão de enfatizar em que momento Jesus foi ao templo. Jesus foi em um momento de celebração. Jesus foi em um momento em que os judeus estariam lá reunidos. E quando João enfatiza a Páscoa dos judeus, ele fez isso com propósito. Ele fez isso de propósito. Por quê? Para dizer o seguinte: quando Jesus veio, o recado que João nos passa quando ele enfatiza a Páscoa dos judeus, o recado que ele nos passa é: quando Jesus veio, a situação espiritual do povo não era boa. Preste atenção, o que nós podemos extrair de mensagem de Deus, de recado de Deus para nós, já no verso de número 13, é que propositalmente, João, quando diz assim: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, ele faz isso com a seguinte finalidade: dizer que quando Jesus veio, a realidade espiritual do povo não era das melhores. Porque quando João destaca a Páscoa dos judeus, ele está exatamente fazendo isso, enfatizando aquela que foi instituída, a festa que foi instituída pelo próprio Deus, e que o judeu jamais deveria esquecer de se juntar, de se reunir para adorar, mas tal como Deus disse, tal como Deus orientou, porque
o ajuntamento aqui nos tempos de Jesus não estava acontecendo segundo a orientação de Deus, segundo o que Deus havia determinado lá no Antigo Testamento. Portanto, no verso de número 13, João está dizendo o seguinte: quando Jesus veio, essa é a lição, quando Jesus veio, a realidade espiritual do povo não era das melhores, havia uma decadência espiritual. E se Jesus passar o seu olhar hoje sobre a face da terra, que nível de vida espiritual ele encontrará? Nenhuma colocação, nenhuma frase, em qualquer versículo da palavra de Deus está ali à toa, por acaso, de forma aleatória. Toda e qualquer colocação em qualquer versículo da palavra de Deus está ali com uma finalidade, com uma razão. O apóstolo João não daria essa ênfase à festa judaica, à Páscoa, se ele não estivesse querendo nos passar um recado, se ele não estivesse querendo passar uma palavra, uma mensagem. E a mensagem é: quando Jesus veio, a vida espiritual do povo não era das melhores. Continuavam se juntando para a Páscoa? Continuavam se juntando para a Páscoa. Continuavam fazendo o ajuntamento? Sim, continuavam. Mas as motivações eram outras. Muita coisa havia mudado. E então, quando nós chegamos no versículo de número 14, Jesus se depara com um outro cenário. Qual? Quando o povo lá no Antigo Testamento se juntava, o templo, lá no Antigo Testamento, quando eles se juntavam para a Páscoa, o ambiente do ajuntamento, o cenário era os sacerdotes recebendo do povo o animal que seria sacrificado, que seria imolado pelos pecados, pelas transgressões do povo. Do outro, homens e mulheres quebrantados, porque estavam conscientes de que saíram de suas casas para buscar um conserto com Deus, conscientes de que saíram de suas casas levando suas famílias para buscarem reparos com Deus na sua casa. Era esse o cenário lá no Antigo Testamento. Os sacerdotes recebendo os animais, imolando os animais, e do outro, homens e mulheres, e do outro lado, as pessoas quebrantadas, esperando que tal sacrifício fosse aceito, esperando que tal oferta fosse agradável aos olhos de Deus, e eles recebessem de Deus o perdão, e eles recebessem de Deus a remissão de seus pecados, de suas transgressões. No entanto, quando Jesus entra no templo naquele dia, o cenário não era um cenário de quebrantamento, o cenário não era um cenário marcado pelos sacerdotes fazendo o sacrifício pelo povo, o cenário não era o cenário de homens e mulheres quebrantados, o cenário era de sacerdotes e de homens e de mulheres acomodados, entregues ao comodismo. É cômodo comprar o animal no templo para a gente não sair se expondo na rua, porque de acordo com o animal que era levado, era a gravidade do pecado. Então não levo mais o animal de casa para eu não me expor. Foi esse o cenário que Jesus viu. O ajuntamento continuava acontecendo, mas a motivação era outra. E hoje?
E quando eu falo hoje, não me refiro a esse momento de distanciamento social que nós estamos vivendo, porque a gente não está se reunindo, mas hoje eu estou falando da realidade da igreja do Senhor Jesus. Qual é a motivação? Com que motivação tem se buscado fazer seus cultos a Deus? Meus irmãos, a palavra de Deus, quando nós a lemos, buscando nela aprender e buscando nela a nossa edificação, eu entendo que até hoje Jesus faz uso do azorrague, não o azorrague que ele usou naquele dia, mas o azorrague de Jesus hoje é a sua palavra. O azorrague, chicote que ele usou lá no templo, hoje esse azorrague é a palavra de Deus. Porque se Jesus tivesse entrado no templo, se Jesus tivesse entrado no templo naquele dia e tivesse visto o que acontecia no Antigo Testamento, sacerdotes completamente entregues diante do altar de Deus, procurando oferecer a Deus um sacrifício aceitável pelo povo, e olhasse para o outro lado e percebesse gente chorando, e percebesse gente com o coração contrito, porque a sua palavra diz no Salmo 51, já no final do Salmo 51, o salmista diz assim: a um coração quebrantado e um espírito contrito Deus não rejeitará. Se Jesus tivesse entrado no templo e tivesse visto esse cenário, a sua postura não teria sido a que ele adotou, o seu comportamento não teria sido aquele. O que levou Jesus a reagir da forma que ele reagiu, o que levou Jesus a se portar da forma como ele se portou, foi porque ele viu que o ajuntamento continuava acontecendo, mas a motivação de estar ali era outra, totalmente diferente. Ele não viu os sacerdotes entregues, com a vida entregue no altar de Deus, procurando oferecer para Deus um sacrifício aceitável. Ele não viu pessoas comuns que ali estavam buscando de fato o perdão de Deus, o perdão do Senhor, a remissão de seus pecados. Ele não viu nada disso. Ele não viu nada disso. Ele viu gente que estava no templo por obrigação. Ele viu gente que estava no templo naquele dia para seguir todo um protocolo religioso. Foi isso que Jesus viu. E toda vez que Jesus vê gente se reunindo na sua casa, nos templos, simplesmente para seguir um protocolo religioso, ele rejeita tal ajuntamento e faz uso do seu azorrague para nos corrigir, que é a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Eu espero que você esteja entendendo essa palavra. Portanto, eu diria que o tema que mais combina com esse texto é a presença reveladora de Jesus. O que foi que Jesus revelou ali? E o que é que Jesus revela quando ele se faz presente no templo? As reais intenções do coração humano. E aquilo gerou um espanto. Aquilo gerou um espanto. Porque quando Jesus fez o que fez, os judeus disseram: que sinal você nos apresenta para fazer isso? Que moral você tem de chegar aqui no templo e fazer o que você está fazendo? E aí a gente vai lembrar do que Paulo fala aos Coríntios, capítulo de número 3 da primeira carta. Paulo diz assim: o homem espiritual, ele tudo discerne, mas ele de ninguém é discernido. A mente cauterizada pelo sentimento religioso impediu
daqueles homens perceberem, daquelas pessoas perceberem que Jesus ali estava fazendo algo que, se aceito por eles, mudaria completamente o rumo do relacionamento deles com Deus. A mente fechada, cauterizada pelo sentimento religioso, não permitiu que aquelas pessoas que ali estavam percebessem que Jesus estava rompendo, quebrando o jugo da religião envelhecida e trazendo algo novo para o homem, para ele se apresentar diante de Deus e ser aceito por Deus e estabelecer com Deus um relacionamento saudável. Mas ao invés de entenderem dessa forma, eles quiseram saber: que sinal nos mostras para fazeres isso? Eles não tinham naquele momento, porque já haviam perdido há muito tempo a sensibilidade espiritual para saber quando Deus está fazendo, quando Deus está agindo. Por isso não perceberam que o que Jesus estava fazendo para mudar a realidade espiritual deles. E aí Jesus dá uma resposta para eles que também foi difícil deles entenderem, quando Jesus disse: derribai este templo e em 3 dias eu o levantarei. E eles, de forma ignorante, disseram: um absurdo, um templo que foi construído durante 46 anos, ser reconstruído em apenas 3 dias. É a dificuldade que as pessoas que estão no templo têm de entender a palavra de Deus. Aquelas pessoas estavam no templo, reunidas para uma liturgia. No entanto, não entendiam absolutamente nada a respeito de Deus. O mesmo acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas se achegam ao templo e não procuram entender o que é estar no templo. Muitas pessoas se achegam ao templo, mas não buscam entender o que é estar naquele lugar. Muitas pessoas. E o texto segue dizendo que tudo que Jesus estava fazendo naquele dia também estava sendo observado pelos discípulos. Interessante é que João, quando fala dos discípulos, João sempre vai dizer: e vendo isso, creram nele. Tudo que Jesus fazia aumentava ainda mais a convicção daqueles homens. Agora preste atenção. O versículo de número 23 diz que enquanto Jesus esteve lá no templo com eles e em Jerusalém, muitos creram nele. Amém, motivo de alegria. Só que Jesus não se deixava levar pela quantidade. Alguém poderia chegar para Jesus e dizer: mestre, esses dias que nós estamos aqui em Jerusalém, muitos passaram a crer. Olha a resposta de Jesus a esses muitos que passaram a crer. Versos 24 e 25. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem,
porque ele bem sabia o que havia no homem. Quem foi que disse que simplesmente abrir a boca e dizer eu creio em Jesus é suficiente? Quem foi que disse que o fato de ter levantado a mão é suficiente? Jesus olha para os muitos que creram e diz assim, e o texto diz, mas Jesus não confiava neles. É assustador isso. Gente que se aproxima dizendo eu creio, mas que o próprio Cristo não confiou neles, porque bem sabia o que havia no coração do homem. Sabe por quê? Sabe o que a gente entende nesses dois versículos? Que é possível alguém vir a Cristo por diversas razões. É possível alguém vir a Cristo por N motivações. E se a real motivação não for encontrada por Jesus no coração do homem, se a real motivação não for encontrada por Jesus no coração do homem, Jesus não confia em tal atitude, Jesus não confia em tal aproximação. Porque, repito, o salmista no Salmo 51, já no final do capítulo, diz assim: há um coração quebrantado, há um espírito contrito, Deus não rejeitará. É sério, você lê o verso de número 24, dizendo, mas o mesmo Jesus não confiava neles. Neles quem? Nesses que creram. Nesses que o texto está dizendo, e muitos creram. Só que Jesus olhou assim, e ao invés de expressar alegria com os seus olhos pela quantidade de pessoas que estavam sinalizando que estavam crendo nele, Jesus Cristo manifestou desconfiança. Jesus disse, eu não confio nessa gente que está se aproximando agora, eu não confio nessa gente que está sinalizando que está crendo, porque eu bem sei o que está no coração do homem. Ou seja, Jesus bem sabe quais são as motivações, as reais motivações daqueles que vêm à sua casa. Jesus sabe. São N razões, N motivações. Subir na vida, ter posição, ser visto. E o Evangelho de Cristo não é vitrine para quem quer aparecer. O Evangelho de Cristo é o lugar onde nós nos colocamos à disposição dele para que ele cresça em nossas vidas. Tem gente que até hoje reclama pelo fato de estar na igreja há décadas e não ter uma posição de destaque. Gente desse tipo, Jesus não confia, porque sabe que a real motivação de estar ali não é ele, não é por ele. Meus irmãos, meus queridos, décadas de igreja não significa dizer que seremos recompensados com um cargo. Não, nada disso, nada disso. A questão de funções ministeriais é questão de chamado, é questão de vocação. Não é tempo de fé, não é tempo de igreja. Mas infelizmente hoje a grande maioria das denominações entendem que se fulano tem
tantos anos de igreja, já merece ser ordenado, já merece um cargo ministerial. Não. Isso é questão de vocação, não é resultado de anos de igreja, não é resultado de anos, de décadas de estar congregando, não. Um dia disseram para João Batista o seguinte: aquele que tu batizou está batizando e fazendo mais discípulos do que você. Muito embora Jesus não tivesse batizado ninguém, mas quem batizava eram os discípulos de Jesus. E João Batista diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. É como que João Batista estivesse dizendo o seguinte: mas a ordem é essa, o reino é dele, é ele quem tem que crescer. Mas a lógica é essa, ele é o rei desse reino, ele tem que crescer. E aí um dia, a mãe de Tiago e João chega para Jesus e diz assim: permita que no teu reino, os meus dois filhos, um assente-se à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus disse: eles estão aptos a comer da comida que eu vou comer e beber da bebida que eu vou beber. Mas o que chama a minha atenção não é essa a resposta de Jesus, mas a reação dos outros apóstolos. Os outros apóstolos reagiram de uma forma a disputar quem teria o direito de sentar-se à direita de Cristo no seu reino. E sabe o que a gente observa? Se eles reagiram dessa forma, diante do pedido da mãe de Tiago e João, é porque era algo que também estava no coração deles, só nunca tiveram a coragem de expor, de externar para Jesus Cristo. Porque se algo externo, de fora, externo, não me incomoda, é porque aquilo não está no meu coração. Mas se o que acontece fora gera em mim uma reação, aquilo estava dentro de mim, ou eu não tive coragem, ou eu não tive a oportunidade de externar. Por isso o texto está dizendo: Jesus não se alegrou, Jesus não se encantou com os muitos que creram. Pelo contrário, Jesus não confiava neles. Temos dado razões para Cristo confiar em nós? Temos dado razões para Cristo não desconfiar da nossa aproximação? Porque são várias as razões. É gente buscando status, é gente buscando riquezas, é gente querendo ser visto como um homem de Deus, uma mulher de Deus, não pela postura, não pelo comportamento, mas pelo suposto poder de ver, de revelar as coisas, e tem que dizer alguma coisa para que as pessoas o vejam dessa forma. E se alguém é abençoado por você, entenda, a excelência do poder não é sua, é do Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz isso. Temos essa excelência do poder em vasos de barro,
para que a excelência do poder não seja nossa, mas do Senhor. Foi isso que Jesus foi fazer no templo naquele dia. Denunciar a realidade espiritual daquele povo que não era das melhores. Foi isso que Jesus foi fazer no templo naquele dia. Estar no templo não significa dizer estar em Deus. Por isso ele não confiou nos muitos que creram. Eu espero que você tenha entendido essa palavra. E qual o objetivo dessa palavra para nós? Para nós. O objetivo dessa palavra para nós é mexer com a nossa consciência de quem somos e o que estamos a fazer na casa de Deus e da casa de Deus. O que estamos a fazer na casa e da casa. A fazer na casa tem a ver com o esconder-se na casa de Deus. Fazer da casa é se servir dela. E da casa de Deus ninguém se serve. Na casa de Deus nós servimos. O que aqueles homens estavam fazendo na casa e da casa de Deus, foi isso que desencadeou em Jesus a reação de expulsá-los, de derrubar tudo. Era o que eles estavam fazendo na casa e da casa de Deus. Na casa, eles estavam lá fazendo na casa de Deus o esconderijo deles, o covil deles. E da casa, eles estavam se servindo da casa de Deus. E da casa de Deus nós não nos servimos. Na casa de Deus nós servimos a casa do Senhor. Mas tem gente que quer se servir da casa. E a gente não se serve da casa. A gente serve a casa de Deus. A casa do Senhor. Amém, meus queridos? Fiquemos com esta palavra de orientação, de recomendação de Deus nesta noite. O ajuntamento continuar não é nada se a minha motivação não mudar. Continuar se ajuntando, se reunindo, não é nada se as minhas razões de estar junto não mudarem. Tem muita gente dizendo: estou com saudades. Mas esse tempo todo em que nós estamos sem poder se reunir, mudou alguma coisa? Mudou a ideia, alguma ideia? Se isso aconteceu, amém, Jesus não desconfiará da sua aproximação. Mas se as motivações não mudaram, Jesus tem motivos para desconfiar da aproximação de quem não permitiu rever ideias e conceitos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por esta oportunidade de, ainda que distante uns dos outros,
mas próximos ao mesmo tempo, por meio dessa tecnologia, desse meio de comunicação. E eu tenho certeza, meu Deus, que a cada encontro virtual, o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem dito o que espera de nós quando voltarmos. E eu te bendigo por isso, Senhor. Eu te exalto por isso, ó grande Deus. Que a Tua palavra nos convide, nos convoque a uma mudança, a uma renovação. Te louvo pelas vidas que estão acompanhando, meu Deus, sempre. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça e os faça entender a Tua palavra. Sê com todos. É assim que nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. O meu muito obrigado a todos que estiveram até agora acompanhando essa transmissão. A Paloma põe mais uma vez aí nos comentários o link do canal no YouTube. Assim que terminar essa transmissão, essa live já vai estar lá no YouTube. Acessa, faça a sua inscrição. Que Deus abençoe a sua vida. Lembrando que domingo nós estaremos mais uma vez aqui a partir das 18h30 em um culto, tá certo? Em um culto. Então, se eu não interagir com você no domingo, é porque nós estamos em um culto. Pastor, e isso que o senhor está fazendo agora não é culto? É culto, é um momento de adoração a Deus. Mas eu me sinto mais à vontade para interagir com você agora na sexta do que no domingo. Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Amém.